Muito bem. Eu vou contar para vocês algumas curiosidades da minha vida. Mas antes de eu começar a contar, eu queria primeiro contextualizar o Brasil na época que eu vou contar o caso. O que eu vou contar para vocês aconteceu em 1954. O que acontecia com o Brasil em 1954? Era um país totalmente voltado para a vida rural, para o mundo rural. Não tinha nenhum progresso, o Brasil ainda não tinha industrialização nenhuma, era um país, assim, não vou dizer atrasado, mas era um país bastante diferente do que vive hoje. Talvez 90% das pessoas que estejam assistindo não tenham nem nascido ainda nessa época, não tenham sido nem nascidas. Mas era uma época muito difícil, muito pouco. Nós não tínhamos televisão, o rádio tinha, mas muito precário, e era um país totalmente diferente do que é hoje. Não tinha comunicação nenhuma. Você, para fazer o interurbano, você ficava 8 horas no posto telefônico esperando a telefonista conseguir fazer o interurbano. Isso era o Brasil de 1954. Porque, na verdade, o Brasil começou uma industrialização a partir de 1955, quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil e começou a trazer as indústrias automobilísticas, as coisas, a telecomunicação, e a coisa melhorou. Mas até então não tinha nada. Esse é o Brasil de 1954. E eu, antes de contar o caso também, eu queria falar de um casal que eu conheci nessa época, que era seu Arley Jansen e dona Nilza Jansen. Um casal que eu vou dizer são verdadeiros heróis, que a gente passa pela história, porque eles eram bandeirantes modernos. Nós, quando ouvimos a história dos bandeirantes desbravando o Brasil, ouvimos falar em Fernão Dias Pais Leme, mas todos eles procuravam pedras preciosas e riquezas. E esse casal que eu estou dizendo não procurava nada, procurava o progresso do Brasil e deles, lógico, mas eram verdadeiros bandeirantes que desbravaram a parte de Minas Gerais. E esse caso que eu vou contar acontece na Jaíba, acima de Janaúba, hoje, um lugar de extremo progresso, grande produtor de frutas, exportador de frutas para o mundo inteiro. A Jaíba é um progresso enorme hoje. Mas em 1954 era uma selva. Era uma selva como era a selva amazônica. Era uma selva. E esse casal de heróis, que eu acho que mudaram até um pouco o rumo da minha vida, eles me levaram mais para esse mundo rural, foram eles, porque a história começa do seguinte: a minha irmã Leci namorava um rapaz de Montes Claros chamado José Jansen. E a Leci namorava, e o Jansen se tornou muito meu amigo, nós conversávamos muito, e ele então falou comigo: Emir, eu tenho um tio que tem uma fazenda lá na Jaíba, que está começando a fazer a fazenda. E você quer ir lá conhecer? Você gostaria de ir? Eu falei: olha, claro que eu gostaria. Então, quando foi em julho de 54, nós fomos para Montes Claros para depois ir para Jaíba. A epopeia começa aqui. Belo Horizonte a Montes Claros, 24 horas de trem. Nós pegamos o trem aqui à noite e chegamos na outra noite em Montes Claros. Parava, tinha baldeação, tinha troca de trilho, tinha um tanto de coisa, nós só conseguimos chegar em Montes Claros na noite seguinte que nós saímos daqui. Chegamos em Montes Claros, descemos em Montes Claros. Montes Claros ainda era muito diferente do que é hoje. Quase não tinha rua pavimentada, era tudo na terra, uma poeira que tinha em Montes Claros, uma coisa louca. Era tudo muito sujo, tudo muito empoeirado. Esse era o Montes Claros de 1954. E nós, então, ficamos conhecendo o seu Arley, que eu vou chamar de tio Arley, porque eu chamava desse jeito, e a dona Nilza chamava tia Nilza, até o dia que ela faleceu, era minha tia Nilza. E eu então fui conhecê-los, o José Jansen nos levou para conhecê-los. O tio Arley era gerente do Banco da Lavoura, na época, na praça principal da cidade, era a agência do banco, e ele morava acima do banco, num apartamento.
E eu fui conhecer, e ele me conheceu e fez muita festa. Aí, então você que vai lá para a fazenda, tá, aquele negócio todo, começou aí essa história. E eles tinham um terreno pertinho de Montes Claros que chamava Canto Bom. Lá era uma espécie de um depósito, eles compravam os animais, punham no Canto Bom e depois isso ia lá para Jaíba. Lá na Jaíba, a fazenda deles chamava Caatingão, porque tem a impressão que em função da Caatinga, que era o terreno lá chamava Caatingão. E eu, então, ficamos sonhando em ir para o Caatingão. Mas primeiro nós fomos ver uma saída de uns animais lá do Canto Bom, saiu uns bois, uns cavalos, uns burros, umas mulas, saíram tocadas para ir do Canto Bom em Montes Claros para Jaíba, tudo tocado na estrada, que não tinha essa questão de boi viajar em caminhão, não. Isso veio depois. Primeiro era tudo tocado nas estradas. Então eu fui lá, já me encantei. Quando eu cheguei lá na fazenda, vendo aqueles bois saindo e tocado com os vaqueiros, eu fiquei já encantadíssimo lá. Então chegou o dia de nós irmos para o Caatingão. Aí foi outra odisseia. Nós pegamos um caminhão, deve ser do tio Ali, eu não lembro bem na época. Eu lembro que o motorista chamava Juscelino. E nós pegamos esse caminhão e foi na frente o motorista com a mulher dele, e na boleia fomos eu, o Zé Jance e o Orlando, irmão dele. Nós três fomos na carroceria de Montes Claros, lá para a fazenda do Caatingão. Nós passamos em Francisco Sá, carregamos lá um pouco de farinha, eu lembro que pegamos 50 sacos de farinha lá em Francisco Sá, e saímos por São Geraldo e chegamos em Janaúba. Janaúba, gente, vocês não fazem ideia. Hoje é uma cidade progressista, uma cidade enorme. Janaúba, ela não rivaliza com Montes Claros, porque Montes Claros é mais velha, mais antiga. Mas Janaúba, em progresso, é tanto quanto Montes Claros. Mas quando nós chegamos em Janaúba, não tinha nada. Era um arraialzinho pequeno, tinha uma pensão na porta da estação, e ali nós ficamos uma noite ali, para no dia seguinte sair para Jaíba. E fomos lá para o Caatingão. Quando eu cheguei lá, eu achei que estava chegando no paraíso, porque eu nunca tinha sentido uma fazenda na minha vida. E fui sentir pela primeira vez o que é viver numa fazenda. Então, nós acordava de manhã, a siriema cantando em volta da casa, e tinha fazia rapadura, então tinha aquele engenho de cana, moendo cana de manhã, as pessoas tocando os bois e fazendo aquilo, e era isso a vida lá. Quando chegava às 7 horas da manhã, nós arriávamos os cavalos e andava o dia inteiro a cavalo, tocando boi, levando a vacada para lá e para cá, e era assim um sonho na minha vida. Era tão um sonho que isso me tornou uma pessoa que foi gostar de fazenda. E hoje eu tenho fazendas em Montes Claros, mas tudo decorrente desse sonho meu lá nessa fazenda do Caatingão. Nós ficamos lá algum tempo e um dia eu pensei, gente, eu estou aqui acho que 10 dias, 12 dias e não dei notícia para casa do papai ainda. Papai deve estar preocupado. A fazenda estava sendo desmatada naquela época, ela era toda de árvore, e para fazer a fazenda você tem que tirar aquela mata, evidentemente era tudo documentado, tudo certinho, e o tio Ali trouxe umas pessoas da Bahia, trouxe não sei quantos colonos da Bahia, 30, 40, e eles trabalhavam lá naquela desmate da fazenda, na limpeza do terreno para plantar capim. E eu ficava encantado com aquilo. Eu olhava aquilo e falava, gente, sonho a pessoa viver num lugar desse. Tinha uma lagoa enorme perto da casa. Eu acho que essa lagoa era natural, porque a gente não lembra se ela era feita de água de chuva represada, mas acho que não, ela era natural, porque ela era muito grande. E o sonho nosso era ir para a volta dessa lagoa e ver o gado, porque o gado tinha muita necessidade de sal, e ele achava umas salinas no próprio terreno, então ela lambia o terreno, que era um terreno, devia ser
salgado, né? Isso aí era salina que se chamava, tinha salina na própria fazenda. Então aquilo para mim foi um sonho. Mas passado 10, 15 dias, eu falei, gente, não dei notícia para o papai. Eu preciso de mandar uma notícia para o papai. Então eu escrevi uma carta. Papai, está tudo bem aqui, tal, tal, tal. Escrevi para ele e pus no envelope Antônio Cadar, Rua Santa Rita Durão, 1030. E como o papai recebia muita carta lá em casa e todas vinham escrito capital, eu achei bonito, achei chique. Em vez de escrever Belo Horizonte, escrevi capital. E pus Antônio Cadar, Rua Santa Rita Durão, 1030, capital. E mandei aquilo. Então, tinha um vaqueiro que chamava Bino. Ele e o seu Arthur, eram 2 vaqueiros que tinha na fazenda. E ele teria que ir a Janaúba para poder buscar alguma coisa ou levar alguma coisa da fazenda. Eu então pedi a ele se ele podia pôr aquela carta no correio para mim. E ele viajou a cavalo, montado no lombo de um cavalo, deve ter viajado um dia inteiro ou 2 dias, chegou em Janaúba, e daí a pouco, 2 dias, ele está voltando. Quando ele vem chegando, eu falei, ô Bino, coisa boa, você colocou minha carta? Ele tirou assim da algibeira, falou, a sua carta aqui, não consegui mandar. Mas como você não conseguiu mandar? Não, porque ninguém sabia para onde que era. Estava aqui, capital. Onde é que é capital? Ninguém sabe, a carta não pôde ir. Eu quase morri de paixão. Então o papai isso já tinha quase 20 dias que eu estava lá e sem notícia. E eu imaginando o papai aqui. Bom, acabou que nós aproveitamos muito, e isso marcou tanto minha vida, que minha vida rural hoje é toda baseada nisso. Então, acabou que nós voltamos para Montes Claros, de caminhão, novamente, com o Juscelino. Eu queria contar um detalhe, lá na fazenda tinha um encarregado, chamava Cacheta, e ele tinha um revólver, assim, que ele mostrava assim para lá, e falava assim, esse é o Rosa Branca, meu revólver. E aquilo me impressionou, eu tinha 13 anos de idade, gente, 13 anos de idade. Como é que um pai fica um mês sem notícia do filho, sem saber? Eu fui pai, e vejo meu filho tendo filho, se o filho dele fizer isso, o Emizinho morre. Então, eu ia matar meu pai também de preocupação. Ficamos lá 25 dias sem dar notícia. E papai doido aqui em Belo Horizonte. Então, isso aí foi uma história assim, interessantíssima. Eu tentei me comunicar com ele e não consegui. Chegamos em Montes Claros, eu lembro da mãe do Jansen, ela pegava as roupas, era tão suja de poeira, que ela pegava assim com as pontas do dedo, porque falava, esse aqui é do Emi, esse aqui é do Zé, esse aqui é do Orlando, separando as roupas nossas todas sujas. Porque para tomar banho lá, não tinha ainda chuveiro. A casa era uma casa de madeira que o tio Ala tinha feito, mas ainda não tinha posto água na casa. Então eu não sei como é que era, nós tomávamos banho numa lagoa que tinha lá perto. E essa lagoa era uma lagoa, não era tal lagoa grande não, uma outra menor. E tinha que ficar tomando conta do jacaré e do boi. O boi chamava Uberaba, um boi bravo que tinha lá. Então um ficava tomando banho e 2 olhando se tinha jacaré ou se o boi vinha. Era uma odisseia. Então é mais ou menos você ir para a selva amazônica hoje e tentar sobreviver lá. Isso era a minha estada lá. Voltamos para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, o irmão do Zé Jansen, chamava Valquir, todas as noites ele ia esperar o trem que chegava de Montes Claros para ver se eu tinha chegado, porque o papai punha ele doido. Valquir e tal. E pronto, uma noite nós chegamos, quando descemos do trem, estava o Valquir nos esperando. Falou, Emi, seu pai está doido lá. Então nós fomos, aí foi aquela alegria, o Emi voltou, né? Mas aí tem um caso gozado que eles me contaram quando eu cheguei, que tinha um médico aqui em Montes Claros, chamava Manel Bernardes, e ele era de Montes Claros. E o papai ficou muito preocupado, foi na casa dele, doutor Manel, meu filho está lá em Montes Claros, tem 20 dias, não dá notícia, não sei como é que ele está. Aí o doutor Manel Bernardes, brincando com o papai, falou assim, ele está gordinho, seu Antônio? Papai falou, tá. Aí então os índios já comeram ele lá há muito tempo. O papai ficou doido, mas tudo era uma brincadeira. E nós chegamos novamente, e isso aconteceu em 54.
Quando chegou em 1957, 3 anos depois, eu recebi o mesmo convite para voltar na fazenda. Aí era meu sonho. Eu ficava na escola desenhando, eu tinha a planta da fazenda que eu fazia na escola, contava para os meus colegas, aqui é a lagoa, aqui é a casa, aqui é o tempo. E aí, aquilo era um sonho que ficou na minha cabeça. Chegou em 1957, veio o mesmo convite. Mas aí Montes Claros já estava mais adiantada, já tinha pavimento, eles colocaram blocrete lá na cidade. Não era muito asfalto não nessa época, era blocrete, estava fazendo, já estava bem mais adiantada, e o tio Allen estava morando na fazenda com a família. Então ia ser diferente, que nós íamos chegar lá na fazenda, já teríamos um encontro com o tio Allen lá. Aí já não fomos de caminhão, fomos de trem, de Montes Claros para Janaúba, paramos na estação, estava lá a pensãozinha, nós ficamos na pensão, e fomos de caminhão de Janaúba para a fazenda. Aí foi totalmente diferente. Estava o tio Allen com a tia Nilza e os filhos todos, o Aleizinho, o Marcos, a Niley. Eu tinha muitos filhos, eu me lembro mais dos mais velhos que estavam lá naquele dia. Acho que a Nilzinha não tinha nem nascido nessa época, hoje eu a conheço, mas não tinha nascido. Mas então fomos lá na fazenda, aí já foi diferente. Eu fiquei 15 dias na fazenda, mas fiquei com o tio Allen e tia Nilza. Era diferente, já era, a casa já estava super arrumada, já era outra coisa. E nós ficamos lá, eu fiquei 15 dias, aí já podia dar notícia, porque Montes Claros já falava com Belo Horizonte, já era fácil, e eu pedia a mãe do Zé para falar com a mamãe que estava tudo bem. Então foi maravilhosa a segunda estada minha. E o que aconteceu na segunda estada foi o seguinte: quando nós chegamos em Montes Claros estava fazendo 100 anos de idade. Era o centenário de Montes Claros. Então, Montes Claros estava em festa. Tinha, inclusive, inauguração do Parque de Exposições. Até hoje tem lá o parque. Foi inaugurado no centenário em 1957, quando nós estávamos lá. Era festa na cidade, mas eu não queria saber de Montes Claros, eu queria saber do Catingão. Queria ir para a fazenda. E nós fomos para lá e ficamos lá. Aí o Aleizinho já andava a cavalo comigo, porque ele era já um rapazinho, né? Ele tinha um cavalinho branco, chamava Jeep, que corria muito e andava muito com ele. E nós andávamos lá na fazenda, ficamos lá. Eu fiquei 15 dias na fazenda e isso marcou muito minha vida. Essa estada minha no Catingão, eu queria deixar marcado aqui, que foi assim um marco na minha vida. Eu acho que eu me virei um homem de muita atividade rural que eu tenho hoje, muito tem fazenda aqui em Betim, tem 4 fazendas lá em Montes Claros, muito em função dessa minha estada no Catingão. Então eu queria deixar isso registrado como uma curiosidade da minha vida, principalmente pelo fato de eu ter mandado uma carta e a carta não ter ido por causa de eu ter escrito capital. Continuando as curiosidades da minha vida, tem um que a Marilena quer que eu conte, que eu não acho graça nenhuma, mas ela acha o máximo. É porque eu sempre fui um menino super comportado. Eu era muito educado, muito assim, comportado, mas tem dia que o capeta baixa na gente. E eu estava muito pintão aqui em casa, eu pulando e correndo, e passava perto da empregada, e tinha uma cozinheira lá em casa que chamava Preta. Ela era antiga lá em casa, gordona assim, e mamãe mantinha um copo de água benta em cima do armário, que ela trazia da igreja da Boa Viagem, e nós todos fazíamos o nome do pai, punha a mão na água benta e rezava. Então tinha aquele copo de água benta lá. E esse dia eu estava muito encapetado, e a Preta falava: Emi, quieta, Emi, quieta, Emi. E eu passava correndo, aí eu fui descer uma escada, a Preta pegou esse copo de água benta, falou, jogou inteirinho em mim: você está precisando não é de uma água benta, é de um copo inteiro. E jogou em mim. A Marilena acha esse caso ótimo, mas é só uma curiosidade. Outra curiosidade que eu quero contar agora é muito interessante. Nós vamos indo agora de um extremo para o outro da vida. O extremo, eu estava falando em fazenda, vamos contar agora um caso que eu acho que poucas pessoas nessa vida atual viram Frank Sinatra de perto. E eu fui assistir um show do Frank Sinatra. Eu estava em Las Vegas, eu, Maria Helena, o Emizinho e a Alessandra. E no hotel que nós estávamos, era no Caesar,
o Frank Sinatra ia dar um show lá, ele e a filha dele, Nancy Sinatra. E eu falei, Marilena, Frank Sinatra vai dar um show aqui no nosso hotel. Nós precisamos de ver isso, porque é uma coisa do outro mundo. Mas, Emir, como é que nós vamos fazer com os meninos? Olha, nós estávamos lá no andar lá, e o hotel, lá nos Estados Unidos, é muito seguro. Ele tem segurança na porta do elevador e ninguém sobe no elevador se não for... Hoje tem esse negócio de cartão, naquele tempo não tinha cartão, não. Isso deve ter sido, eu não me lembro bem o ano, mas não tem cartão, não. Tinha um segurança na porta. Um segurança na porta do elevador. Você chegava, qual é o apartamento? Não, tudo bem, o senhor sobe. Então, não tem problema. Aí, eu queria ir no show do Frank Sinatra. E como é que nós vamos? Com o Alessandro e Mizinho. Eu peguei e sentei com os dois Mizinho, o Alessandro e Mizinho. Falei, Mizinho, o papai e a mamãe querem ir num show aqui no hotel mesmo. Você acha que nós podemos ir? Ele fala, pode, pai, não tem problema não. Eu olho a Alessandra. Quer dizer, ele era o homem, ele ia olhar a Alessandra. Alessandra, papai pode ir com a mamãe, nós estamos aqui no hotel. Pode ir, pai, sem problema nenhum. Então, nós deixamos os dois no apartamento. Eles tinham 8 e 9 anos, 7, 8, já era adultinho. E cheguei na portaria do hotel, conversei com o segurança, falei, ó, estou deixando 2 filhos meus lá no tal andar, tal apartamento. O segurança só pode ficar tranquilo que aqui ninguém sobe, a não ser passando por mim. Então, o senhor pode ficar tranquilo. E nós entramos na fila para assistir o Frank Sinatra. Aí tem um caso engraçado, porque eu não jogo nada, não gosto de jogo. Eu não gosto de jogo nem de bebida, não gosto. Então, mas quando eu passei, nós estávamos na fila, a fila demorou um pouco, lógico, né? Ver o Frank Sinatra, o mundo inteiro queria ver o Frank Sinatra. E eu estava na fila e tinha uma pessoa jogando blackjack, mas na máquina. O blackjack é 21, mas jogava na máquina. E eu fiquei olhando aquilo, quando o cara pedia, não pedia, estourava, eu peguei e aprendi a jogar o blackjack na máquina naquela espera ali. Vê que interessante e tal. Muito bem. Fomos para o show do Frank Sinatra, foi uma coisa assim divina. Tanto é que eu estou contando como curiosidade, que eu não esqueço do Frank Sinatra cantando com a filha dele, os dois brincando, cantando assim a 10 metros de nós. Não era plateia, não, eram mesas. Nós estávamos numa mesa perto dele, e ele cantando, fazendo muita graça com a filha. Então, foi muito interessante isso. Acabou o show, nós fomos correndo para o quarto. Chegamos no quarto, teve um fato interessante. Estava o Emizinho chorando e a Alessandra consolando ele. Não, Emizinho, papai vai chegar, papai vai chegar. Era o contrário, ele que ia olhar a Alessandra, mas ele ficou apavorado, nós não estávamos lá, e a Alessandra consolando ele. Então, chegamos, não, estamos aqui, meu filho, brincamos, contamos do show e tudo. Aí nós íamos viajar no dia seguinte. Eu falei, Marilena, eu posso descer para ir lá jogar blackjack? Você fica comigo? Pode ir, amigo, eu arrumo as malas, porque nós íamos viajar às 6 horas da manhã no dia seguinte. Aí eu peguei, chegamos do show, deve ser 1 hora, 2 horas da manhã, e eu fiquei jogando blackjack. E como a sorte de todo principiante, eu ganhei muita coisa, muito dinheiro naquele blackjack, que acho que quem não sabe joga. Quando aprende, aí perde. Eu era muito principiante e apostava e tal, e ganhei um dinheiro. E foi assim, no dia seguinte, eu fui, peguei as malas e nós viajamos cedo. Eu queria contar isso como curiosidade, porque ver o Frank Sinatra e a Nancy Sinatra de perto, cantando num show que você está, é uma coisa que eu tenho a impressão que 90% de quem está nesse mundo gostaria de ver. Então, esse